Olá, pessoal, tudo bem? Agora que nós já conhecemos a estrutura do átomo, nós podemos falar sobre a distribuição eletrônica. E eu vou iniciar a aula de hoje com uma citação de Linus Pauling, que é a pessoa que desenvolveu o conceito de distribuição eletrônica. Ele disse que a melhor maneira de se ter uma boa ideia é ter várias boas ideias. Então, já que estamos falando de Linus Pauling, vamos falar sobre o diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling, ele é a base da distribuição eletrônica. E o que é a distribuição eletrônica? Ela consiste na organização de todos os elétrons de um elemento distribuídos em níveis e subníveis, isso respeitando o modelo atômico de Bohr. O Linus Pauling, ele recebeu 2 prêmios Nobel, um em Química e um prêmio Nobel da Paz. E aqui a gente tem a representação do diagrama de Pauling, que faz uma divisão dos níveis que a gente tem no átomo, então as camadas que nós temos, camada K, que é a primeira camada, L, que é a segunda, e assim por diante, e divide esses níveis, esses 7 níveis, em subníveis de energia, que são os locais onde nós iremos distribuir os elétrons. Cada um desses subníveis é capaz de receber um número máximo de elétrons, o que, consequentemente, também vai conferir um número máximo de elétrons para os níveis, visto que os subníveis estão dentro dos níveis. Então, para o subnível S, nós temos no máximo 2 elétrons, subnível P, 6 elétrons, o D, 10 elétrons e o F, 14 elétrons. Então, se a gente somar todos os subníveis que nós temos em cada nível, o primeiro nível, que é a camada K, suportaria 2 elétrons, o segundo nível, que é a camada L, 8 elétrons, o terceiro nível, camada M, 18 elétrons, quarto nível, 32, quinto, 32, o sexto nível, 18 e o sétimo nível, 8 elétrons. Por que isso? Porque dentro de cada um dos níveis, nós temos os seus respectivos subníveis. Então, por exemplo, no nível 3, que é a camada M, nós temos a possibilidade dos subníveis 3s, 3p e 3d. E se a gente somar 2 elétrons do S com mais 6 do P e mais 10 do D, a gente tem um total de 18 elétrons. Então, cada um dos níveis também vai ter o seu número máximo de elétrons de acordo com os seus subníveis. E como a gente faz a leitura do diagrama de Pauling? A leitura, ela sempre ocorre no sentido das setas, iniciando no final da seta e indo em direção à sua ponta. E você só vai partir para a próxima seta quando a anterior estiver terminada. Sendo assim, a ordem de leitura do diagrama vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6. Tá certo? E como a gente vai aplicar essa leitura do diagrama de Pauling? Bom, se a gente tiver um elemento químico, a gente sabe que o número atômico dele corresponde também à quantidade de elétrons que esse elemento possui, e isso considerando que o nosso elemento está neutro. Então, por exemplo, o oxigênio, de número atômico 8, a sua distribuição eletrônica vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. Por quê? Eu preciso distribuir os 8 elétrons do oxigênio nos subníveis, mas eu preciso respeitar o máximo de elétrons que cabe em cada subnível. Então, eu começo seguindo a ordem de leitura do diagrama de Pauling, colocando a quantidade de elétrons até somar o número 8. Por isso, 1s2, 2s2, 2p4. Outro exemplo, sódio. Eu preciso de 11 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1.
Então, eu estou somando 2 mais 2 mais 6 mais 1, que vai dar 11. E aqui o ferro, 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, eu coloco o máximo de elétrons que cabe em cada subnível, mas sempre fazendo a conta. E se eu estiver próximo do meu valor, eu vou colocar somente o que falta para chegar naquele valor. Por isso que aqui, por exemplo, eu não escrevi 3d10, porque se eu escrevesse 3d10, eu iria somar 30 elétrons, e eu preciso de 26 para o ferro. Então, aqui mais um exemplo, o escândio de número atômico 21. A distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Mas a gente pode tirar algumas informações importantes aqui dessa distribuição eletrônica. Primeiro, o 4s2 é o que a gente chama de camada de valência ou última camada. Por que o 4s2 é a camada de valência? Porque as camadas, ou seja, os níveis eletrônicos, eles são numerados de 1 até 7. Quando eu faço a distribuição eletrônica em subníveis, o maior número que eu tenho na frente da letra é o meu último nível, a minha última camada ou camada de valência. Então, o 4 é o maior valor que eu tenho na frente das letras que indicam os subníveis, então é a minha camada de valência. Já o 3D1, que é a última coisa que eu estou escrevendo na distribuição eletrônica, é o que a gente chama de subnível mais energético. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica em níveis de energia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agrupar todos os elétrons que estão em cada nível. Então, nível 1, eu tenho 2 elétrons, então K igual a 2. Nível 2, eu tenho 2 elétrons aqui, mais 6 aqui. Então, tenho um total de 8 elétrons, L igual a 8. Nível 3, eu tenho 2 elétrons aqui, 6 aqui e mais 1 aqui. Então, eu tenho um total de 9 elétrons na camada M. E na camada N, que é a quarta camada, eu tenho somente o 4s2, então 2 elétrons. Então, para fazer a distribuição eletrônica em níveis, eu tenho que agrupar todos os subníveis que fazem parte do mesmo nível e somar os seus elétrons. Mais um exemplo aqui, o rubídio, número atômico 37. A distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. O que acontece aqui no rubídio? No rubídio, a minha camada de valência é o 5s1. Por quê? Porque o número 5 é o maior valor que eu tenho na frente das letras. Então, neste caso, a minha camada de valência é o 5s1, que também é o subnível mais energético. Então, a camada de valência e o subnível mais energético podem coincidir ou não. Fazendo aqui a distribuição em níveis, eu tenho primeiro nível, camada K, 2 elétrons. Segundo nível, camada L, 2 mais 6, 8 elétrons. Terceiro nível, camada M, 2 mais 6 mais 10, então 18 elétrons. Quarto nível, camada N, 2 mais 6, 8 elétrons. E no quinto nível, que é a camada O, eu tenho somente 1 elétron. Lembrando que o subnível mais energético, ele é o mais afastado do núcleo, portanto, é sempre o último que eu escrevo na distribuição eletrônica, independente do número que eu tenho na frente das letras. Já a camada de valência é o maior nível energético que eu tenho, então eu tenho que procurar o maior número que eu escrevo na frente das letras indicando os subníveis. Essa vai ser a minha camada de valência, tá certo? Bom, a gente falou sobre a distribuição eletrônica nos átomos, mas como que fica a distribuição eletrônica de um íon, por exemplo? Começando pelos ânions, que são aqueles átomos
que ganharam elétrons e, portanto, ficaram com carga negativa. Então, vamos aqui olhar o exemplo do oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8, então a sua distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p4. Porém, se a gente fizer esse oxigênio ganhar 2 elétrons, ele vai se transformar no ânion O2-. Então, ele vai ter 2 elétrons a mais. Portanto, a sua distribuição eletrônica passa a ser 1s2, 2s2, 2p6. Eu vou adicionar esses 2 elétrons na camada de valência, que é onde tem espaço. Então, se ele terminava em 2p4, adicionando 2 elétrons, ele passa a 2p6. Mais um exemplo aqui, o fósforo, número atômico 15. A sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Se eu fizer o fósforo ganhar 3 elétrons, eu vou precisar adicionar esses 3 elétrons na camada de valência. Então, eu vou adicionar aqui no 3p3. Então, o fósforo 3- vai ficar com a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, era p3, passou a p6. Já os cátions são aqueles átomos que perderam elétrons, portanto, ficaram positivos. Com os cátions, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção para fazer a distribuição eletrônica. Aqui no sódio, o número atômico dele é 11, então a sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, se eu fizer o sódio perder um elétron, eu vou precisar retirar esse elétron de onde? Da camada de valência. Então, este elétron que está aqui no 3s1, ele vai ser retirado. Então, a distribuição eletrônica do Na+, que é o sódio que perdeu um elétron, vai ficar somente 1s2, 2s2, 2p6. Então, ele perde o elétron da camada de valência. Outro exemplo, o ferro. A distribuição eletrônica do ferro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. E aqui a gente precisa tomar um cuidado. Por quê? Se eu quiser fazer com que o ferro perca 3 elétrons, eu não vou retirar esses 3 elétrons do 3d6. Por quê? A retirada e a adição de elétrons é sempre na camada de valência. E qual é a camada de valência do ferro? O 4s2. Porém, aqui na camada de valência do ferro, eu só tenho 2 elétrons e eu preciso que ele perca 3. Então, o que vai acontecer? Eu vou retirar 2 elétrons da camada de valência dele, ele vai perder o 4s2, mas eu ainda preciso retirar mais um. Aí sim eu vou tirar do 3d6. Então, a distribuição eletrônica do ferro 3+, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Então, repara que eu tirei 2 elétrons do 4s2, então o 4s2 morreu, e o terceiro elétron eu retirei do 3d6, porque eu não tinha mais como eu tirar elétron do 4s2, porque ele deixou de existir. A retirada de elétrons é sempre de fora para dentro, por isso que eu começo retirando sempre da camada de valência, tá certo? Coloquei aqui um exercício para a gente poder praticar isso. Dê a distribuição eletrônica dos átomos e íons abaixo, indicando a camada de valência e o subnível mais energético. Então, começando aqui pela prata. A distribuição eletrônica da prata, de número atômico 47, vai ficar esta daqui. A prata termina em 4d9. Quem é a camada de valência da prata? O 5s2, porque é o maior número que eu tenho na frente das letras. Eu tenho 2 elétrons na camada de valência da prata. E quem é o subnível mais energético? O 4d9, tá certo? Letra B, Sb3+. O Sb, que é o antimônio, possui número atômico 51. Então, a distribuição eletrônica dele vai ficar essa aqui. Eu ainda não retirei os 3 elétrons. Então, primeiro você faz
a distribuição eletrônica normal do átomo. Então, essa aqui é a distribuição eletrônica do SB normal, ou seja, do SB sem essa carga 3+ aqui. E aí, eu vou retirar 3 elétrons dele. E eu vou retirar esses 3 elétrons de onde? Da camada de valência. A camada de valência do antimônio é a 5ª camada. Então, eu posso retirar aqui do 5p3, que vai deixar de existir porque ele só tem 3 elétrons. Se eu retirar 3, ele vai desaparecer. Quem passa a ser agora a camada de valência do Sb3+, o 5s2, que possui 2 elétrons. E o subnível mais energético dele agora é o 4d10, tá certo? Então, toda vez que eu estiver fazendo a distribuição eletrônica de um cátion ou de um ânion, primeiro eu faço dele normal, para depois eu ver onde eu vou retirar ou adicionar, tá certo? Letra C, S2-, que é o enxofre. Aqui eu fiz a mesma coisa. Primeiro eu fiz a distribuição eletrônica do S normal, que ele vai terminar em 3p4. O S2-, eu preciso adicionar 2 elétrons. Então, ele sai de P4 para P6. Quem é a camada de valência do S2-? É o 3s2 juntamente com o 3p6. Ou seja, eu tenho 8 elétrons na camada de valência. E por que eu peguei os 2? Porque a camada de valência é a camada inteira. Então, se eu tenho 2 subníveis com aquele valor maior do número na frente da letra, eu tenho que fazer o somatório dos 2 para contar como camada de valência. E o subnível mais energético? O subnível mais energético é sempre 1. Então, é sempre o último, que no caso aqui é o 3p6. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!